Meus irmãos, eu queria hoje compartilhar com vocês o texto do livro de Levítico, capítulo 25, porque pensar em tempos complicados deve nos fazer refletir sobre como vivenciá-los, sobre como caminhar em meio aos obstáculos que muitas vezes tempos assim nos propiciam. A cada dia somos bombardeados com uma notícia diferente, mas todas igualmente difíceis. A maior parte do que chega até nós é desanimador, é desalentador, o que poderia nos fazer pensar que sentido faz viver. O fato, meus irmãos, é que viver faz parte de um projeto maior. E passar por essa terra é um desafio, o qual o Senhor nos oferece para que entendamos a importância da eternidade. O texto que temos aqui em apreço é um texto didático, é o Senhor ensinando o seu povo a como viver diante das promessas, das bênçãos recebidas, e como esse mesmo povo deveria se relacionar uns com os outros em meio a essas questões. Se olharmos bem, a nossa vida passa pelos mesmos aspectos. Compartilhamos bênçãos e dores, situações alegres e tristes, ao passo em que temos ainda que cuidar dos aspectos econômicos, profissionais, coisas que dizem respeito à nossa existência. E nos vemos muitas vezes como verdadeiros malabaristas tentando nos equilibrar em meio a tudo isso. E o texto nos diz assim, Levítico 25, do verso 1 até o verso 7. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão para mantimento, a ti, ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Há cerca de 2 anos, meus irmãos, nós fomos orientados a parar. Há cerca de 2 anos, a recomendação era ficar em casa, não sair para o trabalho, não sair para os encontros, não sair para qualquer atividade que nos colocasse em risco. Não vá à igreja, não vá ao mercado, não vá à feira. E vimos durante um bom tempo ruas vazias, cidades parecendo cidades fantasmas, pessoas aprisionadas pelo medo, vivendo isoladas umas das outras. Não quero aqui de forma alguma criticar medidas, mas apenas mostrar aos irmãos como esses dias trouxeram para nós profundas reflexões e também fortes preocupações. Ficamos preocupados com as situações econômicas, financeiras, profissionais. Muitos que não tinham a garantia de um emprego estável sentiram medo. Aqueles que viviam das ruas, que saíam dia após dia para vender seus doces, seus produtos, ficaram sem ter o que fazer. E não é necessário dizer, mas é importante destacar, que também viram
sendo tirada deles a oportunidade que tinham de obter uma renda. Foram tempos bastante difíceis. Ainda estão complexos os dias, mas naquele tempo as coisas se tornaram bastante sombrias. Agostinho de Hipona, certa vez, disse algo que nos chama a atenção. E ele afirmou certa vez: ó Senhor, criaste-nos para ti, e os nossos corações ficam ansiosos até encontrarem descanso em ti. O Senhor está chamando o seu povo aqui para um descanso. Enquanto o povo caminha para a terra da promessa, o Senhor vai lhes ensinando. Um povo que passou 4 séculos numa terra estranha, sendo escravizado, aprendendo os seus costumes, e muitas vezes até se acomodando à escravidão, precisava ser agora reorientado. E Moisés é encarregado de estabelecer ao povo regras para a convivência, regras que estabelecessem o convívio social e que possibilitassem ao povo caminhar de forma próspera, sem, contudo, esquecer-se do Senhor. Aqui o Senhor está estabelecendo um ano de descanso. Assim como Ele estabeleceu na semana de trabalho 6 dias de produtividade e 1 ano de descanso, o Senhor ordena ao povo que a cada 7 anos, depois de trabalharem por 6 anos, o povo deveria parar as suas atividades, deveria cessar os seus empreendimentos e descansar no Senhor. Certamente é um desafio, porque, entre muitas outras coisas, nós somos ativistas. Qualquer ordem que nos leve a parar o ritmo que nós normalmente imprimimos, nos parece bastante incômoda. Temos visto nesses últimos tempos, nessa nova cepa do coronavírus, a Ômicron, que os casos têm sido recorrentes. E a cada semana um grupo de pessoas é contaminado. E nós agora vivemos de contar o tempo de 10 em 10 dias. Então, hoje nós estamos aqui juntos e daqui um tempo nós podemos passar separados por 10 dias, porque algum de nós pode estar contaminado. Não nos preocupa tanto, porque, graças a Deus, as contaminações não têm levado as pessoas em massa aos hospitais, mas têm as mantido em casa, e não é agradável. A casa é o nosso lar, a casa é o lugar onde nós muitas vezes descansamos, é o nosso refúgio, é o cantinho da nossa intimidade. Mas vê-la como uma prisão não é agradável. Não poder ali receber os nossos queridos e nem dali sair para encontrar os nossos amados, não é algo que nos deixa de forma alguma felizes. Mas é o que tem acontecido. Porque nós não fomos criados para vivermos aprisionados. O Senhor nos fez livres. E foi justamente para a liberdade que o Senhor Jesus nos tem chamado. E o que o Senhor pretende com o seu povo aqui, ao orientá-los dessa forma, estabelecendo um ano de descanso, é que esse povo vivesse livre e não aprisionado às coisas que possuíam ou às atividades que exerciam. O ano do descanso seria um tempo para aquele povo parar e pensar em como o Senhor estava cuidando dele. Não para por aqui. O Senhor estabelece também o ano do jubileu, onde a cada 50 anos de trabalho, observando a cada 7 anos o ano de descanso, o povo deveria, no 50º ano, ou seja, no ano 50, parar mais um tempo para descansar das suas fadigas e agradecer a Deus por tudo que Ele havia feito. Como eu disse no início, era uma proposta didática de ensinar o povo a confiar no Senhor. É importante ressaltar que o povo desobedeceu esta lei, que o povo não seguiu esta ordem. E exatamente por isso, o povo passou pelo cativeiro, que durou 70 anos. Porque ao longo de quase 500 anos, o povo de Deus não observou esta ordenança.
e não parou nos anos de descanso, não deu descanso à terra, não liberou os seus devedores de suas dívidas, não cuidou dos peregrinos que estavam na sua terra e nem abraçou os seus servos e servas, como o Senhor estabelece nessa passagem. Então percebamos que cada semana aqui corresponde a 7 anos, 50 anos, 7 semanas, 500 anos, são aproximadamente 70 semanas de anos. E foi exatamente por isso que o cativeiro durou cerca de 70 anos. O Senhor estava assim disciplinando o seu povo e exigindo, por meio de uma dura medida, que o povo desse o devido descanso à terra. Podemos perceber, meus irmãos, nessa atitude do Senhor, uma preocupação tanto ecológica quanto cultica na vida do povo, onde o Senhor mostra a importância de pararmos um tempo para refletirmos acerca da eternidade. Por isso, a mensagem de hoje nos leva a refletir sobre como nós devemos aprender a descansar, porque de fato nós não sabemos descansar. Somos, por natureza, ativistas. Somos, por natureza, dados a trabalhar infinitamente. Não sabemos, meus irmãos, curtir o ócio produtivo. E isso aqui não é um estímulo à preguiça, mas é um encorajamento a podermos parar por um tempo para lembrar daquele que nos tem dado todas as coisas. É isso que o texto está chamando a nossa atenção nessa noite. E como é que eu e você podemos aprender a descansar? Como é que nós podemos cumprir a orientação do Senhor de pararmos para refletir sobre a sua graça e o seu amor? O primeiro aspecto dessas lições, meus irmãos, vai nos mostrar que aprendemos a descansar quando praticamos a gratidão. Aqui nos versos iniciais dessa passagem, quando o Senhor chama Moisés lá no monte e lhe dá uma ordem, diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. É interessante essa ordem de Deus, porque aquele povo sai do Egito com um sonho nas mãos. E o sonho daquele povo era de ter a sua própria terra, era de poder lançar a sua própria semente, era de ter um pedacinho que pudesse ser chamado de seu. E depois de um tempo de escravidão, de trabalhos forçados, de nenhuma liberdade para fazer o que se queria, é óbvio que esse povo estava sedento para fazer as coisas acontecerem. Mas o Senhor, que conhece os corações, estabelece uma espécie de freio e diz: olha, fala ao povo para ir com calma, que eles podem trabalhar à vontade, mas haverá um tempo em que eles vão parar e entender que se eles têm uma terra, foi porque eu lhes dei. E entender que esse povo tem a oportunidade de chamar um pequeno torrão de seu, é porque eu, que sou o dono de tudo, lhes estou dando. Esse era o propósito. Fazer o povo lembrado de que o dono de todas as coisas é o Senhor. E há, meus irmãos, no coração humano, uma tendência perigosa de vivermos como se tudo dependesse de nós, e não depende. Óbvio que deve haver de nossa parte dedicação, empenho, responsabilidade, mas não podemos destacar destas coisas a figura do Senhor, que é o provisor maior das nossas vidas. Hoje nós vivemos tempos ultramodernos, marcados pela velocidade das informações, pela intensidade do que se produz. Nós não conseguimos acompanhar as inovações que vão surgindo ao longo da vida, porque o mundo hoje ele é extremamente produtivo, e vivemos esse frenesi para a manutenção da vida. Mas o que é importante, eu e você, nunca esquecermos, é que a verdadeira vida está no Senhor, porque dele vem a verdadeira provisão. Então há um destaque aqui nesta passagem
quando o Senhor se dirige a Moisés para que este, por sua vez, se dirija ao povo e diga ao povo que quando ele entrar na terra que eu dou, eles trabalhem com a devida moderação e com o devido agradecimento. O que nos leva, meus irmãos, à guisa de aplicação, entender que vivemos para o Senhor e não para as coisas. A busca pela realização profissional, financeira e material, meus irmãos, tem tirado o Senhor do centro das nossas vidas. Nós, a cada dia, estabelecemos novas prioridades para o nosso viver, quando, na verdade, uma só coisa é necessária: entender que a nossa vida deve ser vivida unicamente para o Senhor, porque dele somos, para ele vivemos, e por causa dele é que nos movemos. Portanto, o mínimo que se requer de um coração, de uma vida tão abençoada quanto as nossas, é uma expressão de gratidão ao Senhor. O dia do Senhor, meus queridos, é uma oportunidade para que nós paremos e repensemos acerca disso, para que nós possamos olhar ao redor da nossa vida e vejamos o que o Senhor nos deu. Reflita, quantas vezes você parou para observar teus filhos brincando ao seu redor? Quantas vezes você parou para agradecer a Deus pelo cuidado da sua esposa na manutenção e organização da sua casa? Quantas vezes você já agradeceu a Deus pela porta de trabalho aberta, a qual possibilita que o homem ou a mulher, ou ambos, tragam para a sua casa o sustento necessário? Quantas vezes você já parou para agradecer a Deus pelos amigos que estão ao seu redor e que muitas vezes são um alento para a sua alma? Quantas vezes você já parou para agradecer por viver num país que não está em guerra? É preciso, meus irmãos, que sejamos gratos, ou nunca vamos aprender a descansar, e vamos correr, e sempre correr, sem nunca alcançar. Mas aprender a descansar, além de passar pela prática da gratidão, também passa pelo exercício da confiança. Agradecer mediante o recebimento de um presente é razoavelmente fácil, mas exercer a confiança já exige de nós um pouco mais de empenho. Os versos 3, 4 e 5 nos dizem assim: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. O Senhor enfatiza, o Senhor diz como deve ser, o Senhor detalha o que não deve ser feito. Todo aquele que trabalha a terra sabe a importância da poda, sabe a importância do lavrar a terra, mas naquele ano o Senhor diz: não façam isso. E o que é mais interessante, meus queridos, é perceber que não era necessário, porque nesse ano o que o Senhor está tentando dizer ao povo e a nós é que seria Ele o trabalhador da vinha, é que seria Ele o responsável pela produtividade. Percebam que Ele fala de coisas que nasceriam de modo espontâneo, de frutos que surgiriam mesmo à parte do trabalho não ser feito. O Senhor está falando aqui, meus queridos, de cuidado. O Senhor está colocando aqui o povo na mesma situação em que José esteve diante da iminência da fome, quando em 7 anos de fartura o Senhor deu o suficiente para que fosse guardado o necessário para os tempos de escassez. No ano do jubileu que o Senhor promete ao povo,
é que ele não precisaria temer a falta de atividade, porque nos anos anteriores a produtividade seria cerca de 2, 3 vezes mais. Portanto, aqui, meus irmãos, está o aspecto da confiança, onde nós precisamos confiar que o Senhor nos dará o necessário para que nós prossigamos com a nossa vida. É interessante observarmos que a inclinação da natureza humana segue na direção oposta. Porque é muito comum observarmos que em tempos de crise as coisas começam a ficar escassas. Você já percebeu? Porque as pessoas começam a comprar mais que o necessário. Elas começam a pensar, vai faltar, então eu vou comprar o que eu puder. E aí quem tem mais condições acumula. E aí quem tem menos condições fica sem, porque o pouco que fica mais caro. É o efeito do mercado. E aí algumas casas sobram e em outras casas faltam. O Senhor está pensando exatamente nisso, quando diz, olha, é para todo mundo parar, é para todo mundo descansar, porque nesse tempo, quem lhes dará, serei eu. Quem fará por vocês, serei eu. Então é preciso, meus queridos, que nós tenhamos o cuidado de perceber que o fruto do nosso trabalho é abençoado pelo Senhor, porque é Ele que nos dá a esperança para produzir cada vez mais. E não nos falte a certeza de que Ele mesmo nos dará tudo o que nos é necessário. Confiança é isso. É você saber que vai receber, mesmo diante de oportunidades aparentemente incertas. Aqui não é um tempo de incerteza que está sendo apontado, mas é um tempo de confiança que está sendo proposto. É um desafio que o Senhor faz ao povo. Então, o que nós podemos aprender com isso? É que no exercício das nossas funções e das nossas responsabilidades, Deus é o nosso grande parceiro. Deus é quem vai conosco, meus queridos, a cada dia de trabalho que nós exercemos. Mesmo naqueles dias em que você está desanimado, desmotivado, em que quando o relógio toca, você se senta na cama e fica ali dividido entre deitar mais um pouco e se levantar para lavar o rosto. É o Senhor quem está te impulsionando. Em cada momento em que você se sente desanimado e às vezes até desvalorizado no ramo de trabalho que você exerce. É o Senhor quem dá forças à dona de casa que muitas vezes, cansado e às vezes até doente, se levanta para preparar o alimento para a sua família, para chamar as crianças para a escola e para encorajar o marido para mais um dia de trabalho, lembrando do grande projeto que eles têm juntos, que é a sua família. Devemos, meus irmãos, nos lembrar que a vida não é feita de acúmulos, mas a vida é feita de gozos. A vida é feita de usufrutos. O sentido da vida está exatamente no quanto nós podemos aproveitar aquilo que nós muitas vezes lutamos tanto para ter. Do que adianta o melhor sofá se você não tem tempo para sentar-se com os seus amigos e família ali? Do que adianta a melhor mesa se ela está sempre vazia e não há ali pessoas rindo e saboreando uma boa comida? Do que adianta um carro veloz se você não tem tempo para usar a sua potência e romper as distâncias para visitar alguém amado? Não faz sentido. Portanto, nós precisamos entender que exercitar a confiança é reconhecer que o Senhor é aquele que nos dá até mais do que nós precisamos. Aprender a descansar é exercitar confiança, além de praticar a gratidão, mas é ainda cultivar o contentamento. Esse último ponto poderia facilmente ser o primeiro, mas
ele já englobaria toda a mensagem. Mas quando cultivamos o contentamento, a gratidão e a confiança se tornam fáceis de serem alcançadas e vivenciadas. No verso 6 e o verso 7, o Senhor continua dizendo: os frutos da terra em descanso vos serão por mantimento. A ti e ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro e ao teu estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Olha só que interessante. Muitas vezes nós ficamos preocupados de se o que nós fazemos é suficiente. E é por isso que muitas vezes nós somos tão tímidos e temos medo de convidar, porque a gente às vezes acha, não vai dar para todo mundo, não vai ser suficiente. Mas sempre cabe mais um. Esse é um jargão antigo dos anos 80, mas sempre cabe mais um no seu coração, na sua casa, na sua mesa, sempre cabe mais um ao seu lado. Interessante o Senhor falar que o produto de uma terra em descanso seria suficiente não apenas para a família que trabalhava aquela terra, mas para todos os seus agregados. Seria suficiente para os seus funcionários, seria suficiente para os seus visitantes, seria suficiente até mesmo para os seus rebanhos. Durante muito tempo, eu participei da vida de produtores rurais. E via o trabalho daqueles homens, um trabalho incessante. Eu conheci um que trabalhava cerca de 360 dias por ano, de domingo a segunda, incessantemente. Os únicos dias em que ele tirava uma folga é quando ele deixava alguém fazendo o seu trabalho, ele dava um pulozinho em Minas para ver a mãe e voltar. E eu ficava pensando, como é que alguém trabalha dessa forma, levantando 5, 6 horas da manhã, todos os dias para tirar leite, indo dormir tarde, desculpa, para começar tudo de novo no dia seguinte. Eu ficava pensando, como é que é possível alguém viver dessa forma? Como é que é possível alguém não se cansar? E ele continuava nesse trabalho, com saúde, doente, cansado, motivado, animado, desanimado, mas ele prosseguia, porque ele dizia: eu não posso deixar os animais. O leite tem que ser tirado, senão ele estraga. Então, a vida é essa. Então, isso mostra que muitas vezes nós temos no nosso coração o entendimento de que, se nós não fizermos, tudo vai por água abaixo. E, de fato, se temos responsabilidades, nós temos que cumpri-las. Nós precisamos estar ali para fazer as coisas acontecerem. Mas quando, meus queridos, o Senhor está envolvido no projeto, as coisas acontecem mesmo a despeito de nós. Interessante que, quando se trabalha, a gente tem esse entendimento: se eu não fizer, não acontece. Mas o Senhor está dizendo aqui ao povo: eu vou dar o suficiente para você, para a sua família, para os seus funcionários e para os seus rebanhos. Eu vou dar a você o que é necessário, porque eu te garanto o que é essencial à vida. Então, muitas vezes, nós ficamos pensando, principalmente no início da nossa caminhada, o que eu vou fazer da minha vida? Essa é a angústia de muitos jovens, que veem tantas oportunidades e não sabem qual a melhor. E muitos perdem anos da sua vida tentando escolher a porta inequívoca, a porta do primeiro milhão, a porta do sucesso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: comece. E permita que o Senhor te conduza, permita que o Senhor te guie. É justamente porque nos falta confiança que nós vemos tudo ser prejudicado na nossa vida. O povo de Deus amargou prejuízos porque fechou os ouvidos para esse conselho.
Muitas vezes nós retemos aquilo que é do Senhor, pensando, isso aqui vai ser destinado para uma boa causa, e nós amargamos prejuízos incontáveis. Não é, meus irmãos, para assustar ninguém, mas é verificado na caminhada do povo de Deus que a infidelidade do povo de Deus, nos vários aspectos da sua vida, só o coloca em problemas de ordem financeira, de ordem emocional, de ordem relacional. Então a infidelidade é um problema. Então não adianta, o que nós precisamos e devemos fazer é manter os nossos olhos fixos no caminho e na direção que o Senhor nos recomenda. E o que Ele nos recomenda nesta noite é que nós vivamos em satisfação com aquilo que Ele nos tem dado. Se for necessário, Ele vai te acrescentar. Mas não perca suas noites de sono. Não perca a companhia da sua família. Não perca o crescimento dos seus filhos para acumular para uma segurança que está em tempos em que você ainda não vive. Dias atrás, eu ouvi um poema muito bonito de um homem simples. Eu não seria capaz de reproduzir aqui da forma como ele disse, mas o que ele disse é o seguinte: a vida é um trem. A vida é um trem e a cada momento a nossa estação pode chegar. Então, às vezes, a gente acha que a viagem vai durar muito tempo. E, às vezes, a gente perde o prazer, a alegria da viagem, deixa de curtir a paisagem, pensando na estação que está lá na frente. Então, é importante que nós pensemos nisso, porque o contentamento é o recurso que o Senhor nos dá, para que reconheçamos que já temos as melhores coisas. O contentamento é o recurso que o Senhor nos dá para sermos agradecidos, para sermos confiantes. Porque o contentamento é o que nos dá condições de perceber que o Senhor tem realizado muito em nosso viver. Contentamento nos faz dependentes, não do sucesso, não das aquisições, mas nos faz dependentes de Deus. E é por isso que nós podemos olhar e agradecer por tudo que temos. É por isso que Paulo olhava para a sua vida miserável. Em termos humanos, Paulo vivia uma vida miserável, sempre duelando com a morte. Inimigos incontáveis. Inimigos poderosos. Mas Paulo disse: aprendi a viver contente, apesar de tudo isso. É loucura? Não. Isso se chama graça. Porque Paulo aprendeu que acima desse plano existe coisa muito melhor. E Paulo entendeu que ele não deveria se desgastar pelo que é breve, porque o que ele tinha garantido é eterno. E a mesma garantia é dada a você e a mim. Portanto, agradeçamos, irmãos. Agradeçamos por tudo. Pela luta, pelos desafios, pelas vitórias, pelas conquistas e pelas pessoas. Aprenda a descansar. E não se esqueça de que o Senhor é o primeiro a te encorajar a fazê-lo. Comece a descansar, praticando gratidão, exercitando confiança, mas também cultivando a bênção de um coração contente. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Deus bendito,
Obrigado por teu cuidado. Obrigado, ó Deus, por teu amor. Conscientemente, ó Deus, sabemos que não merecemos nem um minuto, nenhuma gota, nem a menor expressão desse amor. Mas em contraste a isso, ó Deus, nós recebemos o maior dos amores. Fomos presenteados com o melhor dos amigos. Fomos agraciados, ó Deus, com a maior das bênçãos. Então o Senhor, meu Pai, nos amou, nos deu Jesus e nos fez salvos. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Obrigado, meu Deus, pela família, que apesar de imperfeita, convive sob o mesmo teto. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos, que apesar de imperfeitos, servem ao mesmo Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos vizinhos, que a despeito das suas dificuldades, compartilham conosco a vivência na mesma terra. Obrigado, meu Deus, porque o que nós poderíamos fazer para tornar a vida mais leve? Além de confiar que o Senhor é o único que pode fazer isso. Perdoa-nos, ó Deus, se temos sido murmuradores ou insatisfeitos. Perdoa-nos, ó Pai, se temos perdido muitas horas matutando e procurando uma maneira de assegurarmos nossa felicidade, quando na verdade, ó Deus, nossa felicidade está no Senhor. Ser com os meus irmãos e enche, ó Deus, os seus corações de confiança, de fé, de esperança. Dá-lhes, ó Deus, a plena certeza de que tudo o que nós precisamos é caminhar dentro da tua vontade. Obrigado, ó Deus, por tua igreja, pelo teu povo que se reúne, pelas bênçãos derramadas dia após dia, pelo cuidado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está cuidando dos nossos irmãos enfermos e está lhes dando a recuperação. Oramos, ó Deus, para que o Senhor também sustente os nossos irmãos entristecidos, desanimados, por aqueles, ó Deus, que estão se sentindo desencorajados a caminhar na comunhão dos santos. Que o Senhor mesmo, ó Pai, revitalize a sua alegria. E se for da tua vontade, ó Deus, nos use para isso também. Estamos à tua disposição, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo culto. Obrigado pela alegria da tua salvação. Que seja assim. E nós te adoramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Benção, meus irmãos. Igreja do Senhor, ide em paz. E que a graça de Cristo Jesus, o amado Filho de Deus e nosso Salvador, o cuidadoso amor de Deus, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, e o consolo poderoso e inquestionável do Espírito Santo, Consolador da igreja, seja com cada um de vocês. E que o povo do Senhor caminhe de forma altaneira, firme e agradecida, descansando no Senhor, realizando suas responsabilidades na dependência daquele que pode todas as coisas, até o dia em que o Salvador virá buscar a sua noiva, para que com ele esta reine por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.